cristãos evangélicos. O que isso tem a ver da perspectiva espiritual? Não é? Isso que está acontecendo, realmente a gente tem que ficar atônito e espantado diante disso? Temos ouvido tantas notícias de que isso não é islamismo, isso não é coisa de islâmico. Será que não é mesmo? Bom, vamos conversar hoje com o querido missionário Maisel Rocha. Maisel, que é líder de missões e professor eu sempre esqueço Maisel. É M3, não é isso? M3, Missão Mundo Muçulmano. Isso, Missão Mundo Muçulmano. Maisel que esteve nesse final de semana lá na conferência Todos os Povos Te Louvem, falando um pouquinho sobre missões na África, e atendeu prontamente o nosso convite diante do que aconteceu na sexta-feira, dia 13, para vir aqui ao Super Debate. Maisel, vou te dar a boa tarde, mas já conta, como é que foi que você ficou sabendo disso? Você já estava na conferência, não foi? Sim, primeiro, boa tarde, Cássio, boa tarde, ouvintes. Sim, a gente estava no início da conferência, né, o período da noite, assim, e foi surreal. A gente estava no período de louvor durante o primeiro dia, primeira noite de conferência abençoadíssima, falando de missões, líderes de louvor, líderes de missões, missionários, pastores. Foi uma coisa linda o que aconteceu ali na conferência Todos os Povos Te Louvem, uma iniciativa brilhante do Povos e Línguas. E a gente estava no meio do louvor quando alguém me entregou o celular e ali estava uma notícia do Facebook que dava conta de atentados na França que, naquele momento, contabilizava 35 mortos. E eu fiquei olhando ao redor, a igreja louvando, a adoração rolando solta, e eu pensando, meu pai, olha o que está acontecendo. A igreja no Brasil, tão fervente, tão vibrante, tão bela, tão poderosa em Deus, e o mundo, né, num país europeu, né, não foi, o que aconteceu não foi em Istambul, não foi no Cairo. Foi na Cidade de Luz, foi em Paris. Eu me lembro de um lema do Paris Saint-Germain, né, o time de futebol da capital francesa, o principal time, e eles têm essa frase, né, Ici c'est Paris, aqui é Paris. Eu fiquei pensando nessa frase. Caramba, aqui é Paris. O que estava acontecendo ali, culminou aí, a gente sabe, em quase 130 mortos, aconteceu em Paris, uma das principais capitais do Ocidente. Quando eu olhei aquilo, eu falei, pronto, o combate está finalmente começando na fronteira entre o Ocidente cristianizado e o Oriente islamizado. O campo de batalha até agora era a África, né, o norte da África muçulmano, o sul da África majoritariamente cristão, e agora as duas ideologias, as duas civilizações, nas palavras de Samuel Huntington, que escreveu O Choque das Civilizações. Ele previu isso, ele disse que em determinado momento essas duas cosmovisões, essas duas civilizações, o islamismo e o cristianismo, se confrontariam num determinado lugar, e finalmente a gente pôde ver com os nossos próprios olhos isso acontecendo debaixo do nosso nariz no Ocidente. Maisel, nós vamos dividir nossa conversa para a gente organizar nosso papo aqui em duas partes. Primeira parte, nós vamos analisar esse fato, esse fenômeno, e à luz, inclusive, do que você já tinha dito aqui para a gente, daqueles passos que o próprio al-Baghdadi, que é o líder, tinha proposto aí, né, da ação do Estado Islâmico. No segundo momento da nossa conversa, eu quero conversar sobre a igreja diante disso, né? Como a igreja tem que se posicionar. Eu sinto, nas conversas, nos papos que eu tenho com meus queridos e queridas irmãs, uma sensação meio de espanto, muitos atônitos, sem saber o que fazer. Vamos lá, manda explodir mesmo a Síria, destrói o Iraque, não é? Ou vai lá na base da Al-Qaeda, vai lá no Iêmen, por exemplo, que está grande parte do Iêmen sob o jugo da Al-Qaeda, destrói esses extremistas islâmicos. Então, eu quero dividir em duas partes da nossa conversa para que a gente tenha a organização aqui. Eu quero absorver o máximo que eu puder, né, do que você tem estudado acerca do assunto e, inclusive, experimentado, porque você esteve, né, por muito tempo como missionário em países islâmicos. Então, vamos começar pela primeira parte. Vamos analisar esse fenômeno que aconteceu na sexta-feira, dia 13, né? Foi simultâneo, né? Várias explosões simultâneas, atentados simultâneos. Foi o Estado Islâmico mesmo? Foi a Al-Qaeda? Quem foi que organizou isso e por que organizou isso? Bom,
em meio a fumaças das explosões, em meio ao som, ao barulho de tiros e das próprias explosões, alguém tem que ver e ouvir com clareza esse negócio, né? Assim que eu tomei ciência do acontecido, eu pensei em duas coisas. Primeiro, vai morrer muita gente, infelizmente. Eu fiquei pensando nos países, né, que estão sendo vítimas aí da eclosão do Estado Islâmico, no caso do Iraque e a Síria. Eu imaginei os bombardeios ocidentais, eu imaginei as retaliações, eu imaginei quanta gente ia morrer. E não interessa, é gente do Estado Islâmico, é gente por quem Jesus Cristo morreu. É gente que não está pronta para morrer, é gente que, se passar dessa para a eternidade, vai para uma eternidade sem Cristo. Então a primeira coisa que me veio à mente foi isso. Segunda coisa. Mas você consegue ter amor por esse tipo de gente? Humanamente é impossível. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo, ele é capacitado pelo próprio Deus a cumprir a ordenança de Cristo. Exato. Amar o seu inimigo. E essa é uma decisão que você toma. Não é um sentimento. O amor não é um sentimento. O amor é uma escolha, é uma decisão, é um caminho que se segue. Paulo explica o amor como um caminho, sobremodo excelente. E esse é o caminho que todo cristão precisa tomar. Amar os seus inimigos. Mas eu não concordo. Problema. Tem um rei só nesse reino. O nome dele é Jesus. Ele mandou amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. A segunda coisa que eu pensei foi: amanhã vai ter um monte de gente na rua, muçulmanos no mundo inteiro, carregando faixas e cartazes do tipo: não me representam. O Islã é uma religião de paz. E aí realmente foi criada essa hashtag, né? Não em meu nome. E eles têm razão. Os caras que estão saindo à rua dizendo essas coisas, não em meu nome, eles têm razão, é verdade. Nada daquilo foi feito em nome dos muçulmanos moderados. A maioria dos muçulmanos, aliás, é gente pacífica, é gente de bem demais, são gente que tem muito fortes valores familiares, são servos. Eu tenho amigos muçulmanos. A maioria dos muçulmanos é assim. Mas o que é um muçulmano moderado? Essa foi uma nomenclatura que foi criada, na verdade, no princípio do século XX, para diferenciar aqueles que nós chamamos de extremistas ou de radicais. Mas, de fato, como eu dizia, aquilo não foi feito em nome dos muçulmanos. Realmente não me representa, não em meu nome, como eles estão dizendo. É verdade, mas eu estou cansado de ver ditos especialistas na mídia internacional dizendo que aquilo não foi uma coisa da religião, foi uma coisa de extremistas. Os governantes ocidentais, presidentes das maiores potências do mundo, hesitam, assim, de maneira pobre, em dar nomes aos bois. Não, aqueles atos não foram cometidos em nome dos muçulmanos moderados, mas aquilo foi, sim, cometido em nome do Islã, aquilo foi cometido, sim, em nome de Allah, aquilo foi cometido, sim, seguindo a biografia, o exemplo do profeta Maomé. Pera, vamos com calma. O que foi feito... tem sido dito pela mídia que foi feito por um bando de malucos do Estado Islâmico, um bando de radicais. Os caras endoidaram o cabeção e fizeram isso, porque um muçulmano mesmo, normal, um muçulmano que segue o Alcorão, não vai fazer isso. O que você está dizendo que, na realidade, muçulmano moderado seria mais ou menos como um cristão moderado. O que é o cristão moderado? Que não segue a Bíblia. É o cristão nominal. Então, na realidade, o que esses homens fizeram... Porque outro dia eu vi, na TV... internacional, a repórter falando, ela falou em inglês, mas a tradução era muito fácil. Ela estava dizendo que a jihad não é guerra santa. Jihad é espalhar o amor e pagar o ódio com o amor. Eu falei, meu Deus, de onde que ela tirou essa interpretação? No Alcorão não foi. Exato. Algo que me deixa assim chateado é essa insistência das lideranças ocidentais, da mídia ocidental, da mídia internacional, em esquivar o Islã da responsabilidade por estes atos, né? De fato, como eu disse, cerca de 900 milhões de muçulmanos, do 1 bilhão e 600 milhões, são muçulmanos considerados nominais. A maioria deles são pessoas pacíficas. Não concordam mesmo com isso? Não concordam, de fato, reprovam e tal. A questão é que você não tem como analisar um fenômeno socio-religioso se não for partindo das premissas, se não for partindo da fonte. Então, quando nós vemos muçulmanos dizendo o Islã é uma religião de paz, não. Por melhor que eles queiram que isso fosse, por mais que eles quisessem que isso fosse verdade, as tradições islâmicas, o próprio Alcorão, e aí a gente tem uma lista de 149, alguns dizem 168 versos de espada, onde o Alcorão expressamente
ordena que atos violentos sejam praticados contra não muçulmanos em nome da expansão da fé. Não se pode dar um ressignificado ao jihad. Para você entender o que é jihad, você tem que analisar a origem, a gênese do Islã no século VII após a morte de Maomé. O jihad é sim lutar o caminho de Allah, é o caminho de Allah. Muçulmanos, aspas, moderados, dizem que o jihad é na verdade uma luta, o jihad superior, como eles chamam, né? É uma luta do homem contra os seus pecados, as suas tentações. Mas jihad, essa palavra usada no século VII não tinha nada a ver com uma luta interna. Era sim uma luta perpetrada pelo profeta e pelos seus seguidores em nome do Islã para a expansão da religião. E eu não estou citando fontes cristãs, eu não estou citando missiólogos cristãos, pregadores cristãos, eu estou citando os principais documentos do islamismo. Quais são? O primeiro deles, o Alcorão Sagrado, para os muçulmanos. 149 versos, onde os infiéis precisam ser combatidos. Ah, mas tem tanto verso. Mas a expressão seria combatido, não numa analogia ao nosso evangelizado, não seria ganho para o islamismo? Pois é. Durante os 12 primeiros anos da carreira profética de Maomé, entre 610 e 622, você encontra versos, aspas, de paz. Como, por exemplo, a Sura 2, 256. Capítulo 2, verso 256 do Corão, que diz: não haja compulsão na religião. Ou seja, não force ninguém a se converter. Muçulmanos moderados que gostariam que o Islã fosse uma religião de paz, se valem desse verso para dizer: está vendo? Isso aqui é o verdadeiro Islã. O problema é que existe uma regra de interpretação corânica chamada Naskh al-Mansukh, os abrogados e os abrogantes. Qual que é a regra? Como o Corão possui versos de violência e versos de paz, os muçulmanos, confrontados pelos cristãos medievais ainda, tiveram que criar uma regra de interpretação. E essa regra é a seguinte: o verso que foi revelado mais tardiamente, se em contradição com algum outro verso, anula o verso revelado anteriormente. Ou seja, a Sura 2, 256 é anulada por versos posteriores, revelados nos 10 últimos anos da carreira profética de Maomé. Então, no fim das contas, o que está acontecendo é que, ainda que os muçulmanos e a mídia digam: não, isso não é coisa do Islã, por favor, analisemos as fontes. O Corão, a Sunna, que é a biografia do profeta, né? Aliás, a tradição do profeta, e a Sira, que é a biografia do profeta. Historicamente, Maisel, você falou do século VII aí, o Islã nasceu ali na Península Arábica, não é isso? E teve uma expansão muito interessante que eu digo importante, no norte da África. Ele foi, olhando no mapa, ele foi ali para a esquerda, né, indo em direção ao ocidente, entrou na Península Ibérica, foi até a França, por ironia. Curiosamente foi até a França, né? Depois ali começou a Guerra de Reconquista. Essa expansão foi bélica, foi na base da violência. Ela não foi, pelo que eu lembro da história, teve muita guerra, né? Nos primeiros 4 anos de expansão islâmica, fontes islâmicas históricas documentam 300 mil mortos por causa da expansão islâmica. 300 mil naquela época era muito mais que... O mundo era muito pequeno. O mundo era muito pequeno no século VII. Nos primeiros 10 anos de expansão islâmica, esse número já tinha subido para 1 milhão de mortos. Meu Deus. Novamente, eu estou sendo honesto, estou citando fontes islâmicas, da história islâmica. Quando nós estamos querendo analisar um fenômeno socio-religioso, nós precisamos recorrer às fontes. Então, o que nós vemos, uma grande camada dos muçulmanos, que na verdade, com todo respeito aos meus amigos muçulmanos, não querem ser muçulmanos. Entendo. Eles não querem ser como os exemplos da história islâmica. Por quê? Porque são gente que não quer guerra, gente que não quer violência. Mas você não pode travestir o islamismo de uma religião que a teologia islâmica não lhe permite ser. Então a gente pode dizer que o que aconteceu em Paris, segundo fontes que a mídia internacional tem mostrado, esses atentados são de pessoas ligadas ou à Al-Qaeda ou ao Estado Islâmico, né, que foram plantados ali. Muitos são franceses, de nascença, criados em bairros da periferia de Paris, alguns da Bélgica, né, que também têm seus espaços de exclusão social, onde há também vários islâmicos, e que foram treinados ou pela Al-Qaeda ou pelo Estado Islâmico para cometer esses atos em nome do Islã. A ideia é essa, porque a ideia de formar porque o termo Estado se pensa mesmo em território, se pensa mesmo em governo, é isso, né? Quando se fala Estado Islâmico. Essa é a ideia, mas novamente a gente tem que voltar lá na história.
existe um conceito islâmico chamado Khilafa. O Khilafa é o reino de Allah sobre a terra, que é estabelecido, ao contrário do reino de Deus no cristianismo, pela força. É um reino visível, é um reino com fronteiras, com domínios, com governantes. E esse reino começou a ser estabelecido no século VII. A partir, depois das cruzadas, o Islã entra em dificuldades, enfim, até decadência. Só abrir um parênteses, que também vão fazer a meia-culpa da perspectiva do chamado cristianismo, que foram uma tolice as cruzadas também, porque foi guerra também. Exato, exato. E essa é uma ferida, né? Muitos muçulmanos recriminam cristãos, dizendo que vocês mataram muçulmanos. É verdade. A cristandade, né? Eu acho que é importante diferenciar o cristianismo da cristandade. A cristandade é essa união, essa mistura do cristianismo com o Estado, que nunca deveria ter acontecido, respondeu de maneira vil, de maneira antibíblica e anticristã, matando muçulmanos ao longo das 4 grandes cruzadas. A pergunta é, Cristo seria um cruzado? De jeito nenhum. Jesus não seria um cruzado. A igreja não pega em armas, a igreja não deseja a morte, a igreja serve, a igreja morre, mas a igreja não mata. E o que aconteceu durante as cruzadas foi o caos. Nós agimos fora da nossa autoridade, e aí que está a diferença. Cristãos não podem pegar em armas, por quê? Porque o nosso modelo, Jesus de Nazaré, nos proíbe de fazer tal coisa. A igreja serve, a igreja morre, a igreja vira a outra face. A igreja é chamada, o Filho de Deus é chamado de pacificador. É aquele que tem fome e sede de justiça, é aquele que chora para ser consolado. Os muçulmanos não. Por quê? Porque no modelo original, nós temos alguém que está expandindo sua fé, o seu credo, por meio da espada, e ordenou isso. Então, indo para a analogia que eu fiz. Eu não vejo Cristo como um cruzado. O Jesus de Nazaré, eu não vejo Jesus pegando um escudo, uma armadura, indo para Jerusalém matar muçulmano, matar islâmico, matar mouro. Não, eu não vejo. Eu não vejo pela história de Cristo. Eu posso dizer que eu já posso imaginar um Maomé, assim, um Maomé mais belicoso? Basta analisar novamente a biografia do profeta. E novamente, eu não tenho a menor intenção de denegrir a imagem do profeta, de ofender meus amigos muçulmanos, de jeito nenhum. Mas nós precisamos ser intelectualmente responsáveis e honestos. Entende? Então, para responder essa pergunta, vamos recorrer à primeira biografia de Maomé. Quando, por exemplo, na biografia de Maomé, escrita por Ibn Ishaq, reescrita por Ibn Hisham, eles são islâmicos? São historiadores muçulmanos, os primeiros biógrafos, na verdade, de Maomé. Nós lemos ali, por exemplo, que uma determinada tribo, os Banu Kainuka, uma tribo judaica, uma tribo de judeus da Península Arábica, que se recusou a se unir aos muçulmanos de Medina para lutar contra os muçulmanos de Meca. Mais tarde, Maomé os captura e, segundo a biografia do profeta, ordena a decapitação de 600 a 800 homens judeus desarmados. Uau. Seus corpos sem cabeça são enterrados numa vala comum e suas mulheres e filhos são tomados como despojo de guerra. Ao longo da carreira profética... Foi quando isso? Peraí. O ano passado, não foi? Teve decapitação? Pois é. Esse ano, por exemplo, quando a gente vê os muçulmanos cortando a cabeça das pessoas, existe um padrão, existe um modelo a ser seguido. Pois é. E aí, eu vejo vídeos, por exemplo, de muçulmanos antes das execuções citando o Corão, citando as ordens corânicas, citando versículos corânicos. Eles não estão inventando, mas... Não se pode reescrever a história, não se pode reescrever a teologia. A gente tem que ser intelectualmente honesto com os fatos. A igreja errou feio nas cruzadas e os muçulmanos, o pessoal fala assim, foram loucos, radicais que sequestraram. Não, eles estão seguindo o que o livro diz. Isso quer dizer que todo muçulmano é terrorista? Justamente o contrário. Como eu disse, a maioria dos muçulmanos não quer abraçar aquilo que o Islã demanda deles. Tanto é, uma coisa muito importante de se destacar, eu sei que a gente vai falar sobre igreja daqui a pouquinho, mas o que muito cristão não sabe no mundo hoje é que as atrocidades que o Estado Islâmico está perpetrando no mundo está espantando centenas de milhares de muçulmanos. E há relatos de dezenas de milhares de muçulmanos no mundo inteiro, na Ásia, Oriente Médio e África, que estão abandonando o Islã por causa das atrocidades que os muçulmanos do Estado Islâmico e de outras organizações terroristas estão cometendo. Muitos desses estão se convertendo a Cristo por causa da decepção que estão tendo com o Islã.
Então o hashtag eles não me representam é fato. Eles não representam esses cristãos, esses islâmicos nominais, moderados. Depende de quem está segurando a faixa, não é meu nome, né? Sim, perfeito. Depende de quem está segurando. Por quê? Um outro fenômeno, né? Isso era previsto, eu falei com alguns amigos a respeito disso. Quando começaram as grandes ondas de refugiados na Europa, eu pensei, se eu sou um estrategista do Estado Islâmico, eu raspo a barba de muitos dos meus melhores homens, queimo o passaporte deles, conto uma boa história para eles, para eles poderem reproduzir isso nas fronteiras. Qualquer Estado ocidental bate a porta na cara de imigrantes, mas ninguém tem coragem de bater a porta na cara de refugiados. Então, assim, existem infiltrados, né, jihadistas nas massas de refugiados. A vasta maioria dos refugiados, entretanto, é gente cristão e muçulmano que está fugindo pela própria vida por causa dos seus co-irmãos muçulmanos que os estão matando em terras muçulmanas. A pergunta que não pode ser calada é: por que os muçulmanos estão fugindo do Oriente Médio para a Europa e não para o Oriente, para países ricos como a Arábia Saudita, para países como a Turquia? Por que a Europa está recebendo toda essa pressão? E de fato, eu não estou querendo dizer que a Europa tem que fechar suas portas, ao contrário, nós como igreja somos chamados a amar, nós somos chamados a acolher, a abraçar e a servir. Ah, mas vão morrer. A gente está aí para isso, porque a gente está vivo para sempre, a gente não tem medo da morte. Aleluia. Agora, a diferença e isso eu não consigo entender, eu acho que é uma questão de desonestidade política até, é colocar pressão no Ocidente, sendo que não se ouve falar dos estados, dos países como a Arábia Saudita, que fechou as suas portas porque temia os terroristas que migrariam lá para dentro. Então a resposta é essa. Por que eles não estão indo para os países do Oriente? É óbvio. Eles não vão para o Irã, não vão ali para Por que não vão para o Irã? Arábica. O Irã, até onde eu sei, não está em guerra. A Arábia Saudita não está em guerra. Outros países do Oriente Médio não estão em guerra. E eu não estou dizendo, novamente, que o Ocidente tem que rejeitar os refugiados. Mas a pergunta tem que ser feita. Por que as massas de refugiados estão fugindo para o mundo cristão? E não para o mundo muçulmano? A resposta é óbvia, porque no mundo dito cristão, né? Vamos usar o mundo cristianizado, ocidental, os valores, os direitos humanos, que são baseados em valores bíblicos, são minimamente respeitados. As fronteiras estão se fechando e o mundo todo, por que a Alemanha está fazendo isso? Que absurdo. Mas por que o mesmo está sendo perguntado em relação aos países orientais, majoritariamente muçulmanos? Então, verdade. A maioria dos muçulmanos, dos imigrantes muçulmanos que estão fugindo pelas suas próprias vidas. São gente honesta, trabalhadores de primeira qualidade, pais de família. Tem cristãos no meio disso tudo. A gente sabe, a igreja é sofredora, uma coisa horrorosa que está acontecendo com cristãos, mas também com muçulmanos. Nós precisamos nos preparar para receber refugiados sem o medo que o mundo que não conhece a Cristo tem. Se nos matarem, nós tão somente morreremos, porque a gente vive para sempre. A igreja tem uma função a cumprir, mas a pergunta precisa ser feita: por que é que politicamente esses bois, né, os problemas, por que a gente não está dando nomes aos bois? Por que a gente está... Barack Obama, outros líderes europeus estão dizendo: não, isso não tem nada a ver com religião. Por favor, sejamos honestos intelectualmente e historicamente. Perfeito. Mas nós temos aqui várias participações. O Herculano Júnior mandou participação. A Helena Dias dizendo: olha, vou estar super ligada. Já está, né, Helena? Gerson Moreira diz: olha, Jesus, o rei está voltando. O Herculano menciona a questão dos atentados. Ele diz assim: bem, na minha opinião, os terroristas, que são extremistas religiosos, atacam e matam inocentes. E o contra-ataque mata mais inocentes. Toda forma de guerrear é ignorante. É interessante a perspectiva do Herculano, né? A Ellen Kathleen, é interessante a postagem da Ellen Kathleen. Ela diz assim: oi, bom dia, paz do Senhor. Gostaria de saber o que vocês acham. Eu vou traduzir para você, tá, mais? Eu vou ficar quietinho aqui. O que você acha, mais? Sobre colocar a foto do perfil do Facebook com as cores da bandeira da França? Queria saber se vocês acham isso uma hipocrisia. E ela até brinca, né? Ela bota entre parênteses. Eu também coloquei a minha, viu? Ela realmente colocou, né? Mas você vai responder isso para mim, ou mais, né? Isso é mais uma questão das redes sociais, né? Tem alguns que estão colocando a bandeira de Minas por causa de Mariana, né? Bacana. A questão da bandeira da França. Mas eu queria deixar uma pergunta para fazer um gancho para o próximo bloco, da Maria, que é do bairro Gutierrez. Ela pergunta o seguinte:
Se a igreja não pode pegar em armas, como fazer para deter o avanço do ISIS? Ótima pergunta. A igreja não pode pegar em armas nem para se defender? Você vai responder, eu sei que você está querendo responder já, mas você segura um pouquinho, vamos segurar a audiência. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o Super Debate. Super Debate, Super Debate, Rádio Super. Alô, criançada! Chegou o mais novo CD do Ministério. Minhas queridas ouvintes, agora na mesa de som está ela, Michele Marins, e sua indefectível laranja. Que laranja bonita, Claro. Michele Marins. Você tá achando? Boa tarde para vocês. Eu não estou secando deixa eu a ver. laranja não, porque está bonita, viu? Eu tô cismada que ela tá querendo começar a poder. Não, então se você pode descascar, deixa eu falar que é saudável. Michele, o papo está muito bom, porque a gente está mencionando a questão da análise dos atentados, né? Da perspectiva aí religiosa, teológica, que é a nossa perspectiva, missiológica até. Ele já fez uma distinção muito clara entre os islâmicos e muçulmanos moderados, que a gente pode até chamar de nominais, que não realmente se sentem representados ali naqueles atentados, mas também mostrou que os terroristas, esses representantes do Estado Islâmico, fizeram isso por uma questão religiosa, baseada inclusive no texto sagrado deles, o Alcorão. E eu deixei uma pergunta aqui da Maria, mas antes da pergunta da Maria, mais só porque é questão de ordem, um ouvinte, o Fábio da Lagoinha, porque a gente falou do Alcorão, mas você mencionou rapidamente, eu ia falar em francês, en passant, né, para gastar todo o meu francês que eu estudei na escola. Eu pensei, o que você está meneando a cabeça, Priscilinha? Ela está fazendo assim, até se acha, Cássio. En passant, você comentou da Suna. A Suna é um outro texto, não é o Alcorão, claro. O que é a Suna? As tradições islâmicas são compostas por 7 gêneros, né, de escritura. O primeiro deles, o mais importante, o único sagrado, é o Corão. Abaixo do Corão tem outros em termos de importância. Você tem os hadiths, por exemplo, que são as tradições sobre o que o profeta disse, fez ou aprovou pelo silêncio. Você tem a Sira, que é a biografia do profeta. A Sunna, na verdade, é o corpo de tradições que combina os hadiths com a Sira. Então, o resultado da biografia do profeta, da união da biografia do profeta com as orientações, os ditos e feitos do profeta, dão origem à tradição do profeta. Essa é a Sunna. Daí vem a palavra sunita. Eles se apegam não só ao Corão, mas quase em pé de igualdade, se apegam também à Sunna, a tradição do profeta. Tanto que os sunitas oram 5 vezes por dia na mesquita. E os xiitas oram apenas 3 vezes por dia na mesquita. Por quê? Porque no Alcorão você vai encontrar somente 3 orações prescritas. Somente nas tradições do profeta, na Sunna, é que você encontra as outras 2. Daí a divergência. Isso aí... Entendeu, Priscilinha? Deu origem... Eu já sabia disso tudo. Deu origem a um problema muito grande, né, da divisão entre sunitas e xiitas a partir do califa Ali, né, o 4º califa. Desculpa, mas a pergunta da Maria voltará aqui, mas aproveitando, porque você falou dos sunitas e xiitas. Em termos de quantitativos, o maior grupo hoje são sunitas, não é isso? São sunitas, e é errada aquela ideia de que muita gente usa, o cara é muçulmano xiita, o cara é crente xiita, como se xiitas fossem mais radicais, e não são. Na verdade, a diferença entre eles é puramente doutrinária. Talvez por causa da invasão da embaixada americana no Irã, na época do Ayatollah Khomeini, que começou a se associar um ato terrorista ao xiita. Pode ser, mas na verdade a maioria dos terroristas são sunitas, e não porque sejam mais radicais, mas porque são em maior número. O Estado Islâmico, inclusive, predominantemente sunita. Exatamente. Né? Perfeito. Vamos à pergunta então da Maria do Gutierrez. Ela pergunta sobre a questão você mencionou que é da essência do cristianismo a paz. Né, o pacifismo, que o cristão não deve pegar em armas. Mas como é que a gente combate o Estado Islâmico se a gente não pegar em armas? Vamos ler a Bíblia. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir. Eu vou complicar você, tá? Só estou te avisando. Pode continuar. Fica à vontade. A ONU tem que fazer a sua parte, como eu disse. Os governos têm que agir, como eu disse, para manter a ordem na sociedade. Paulo aos Romanos fala que Deus entregou a espada ao rei para que ele possa manter a ordem na sociedade, essa coisa toda. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte, entenda. Só que igreja não é Estado. Nós não somos o Estado. Nós somos, na melhor das hipóteses, e devemos ser, a consciência do Estado, a voz da consciência do Estado. Nós agimos segundo os valores do reino de Deus.
enquanto as coalizões têm que fazer o que tem de fazer, tem que funcionar, o que a ONU tem que fazer, o que os Estados têm que fazer, todo mundo tem a sua obrigação. Nada do que os governos, nada do que a ONU, nada do que a OTAN ou as coalizões ocidentais tiverem a fazer vai resolver o problema. O Islã não vai ser parado com bombas, metralhadoras, armas de destruição massiva, bombardeios, não vai rolar. O que a França fez agora com essa coalizão de bombardear a Síria, na realidade, isso não vai acabar com o Estado Islâmico. Não, mas de jeito nenhum. Porque bombas e armas, né, a guerra, né, o conflito bélico, não é capaz de acabar com uma ideologia. Mas como é que esse povo vai acabar, então? Ou como é que vai acabar o que eles estão fazendo? A única coisa capaz de implodir o Islã é o Evangelho. Então vamos por aí. A única coisa capaz de fazer desmoronar o Islã por dentro é o Evangelho. O que as coalizões estão fazendo, o que a ONU está fazendo, é atacar o Islã por fora. Você não destrói uma ideologia ou uma teologia com bombas e armas. Você derrota uma teologia com uma outra teologia. Muito mais do que a teologia e a ciência, com uma vivência mais poderosa do que a própria morte. E é esse o trunfo que a igreja não sabe que tem. A igreja, de fato, é um exército de homens e mulheres cujas armas são o amor, a compreensão, a fidelidade, o perdão, a misericórdia, a compaixão. E todas essas armas são empunhadas por pessoas que já morreram. Porque, até onde eu li, a Bíblia diz que nós estamos mortos em Cristo. Isso é uma realidade. Nós estamos mortos em Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem nos mata nos faz um favor. Porque, da última vez que eu li, morrer é lucro. Nós temos amado tanto essa terra que nós temos nos esquivado das oportunidades de servir a Cristo, sofrer por Ele e, se formos achados dignos, morrer por Ele. Somos o único povo que está pronto para morrer. Ninguém mais está pronto para morrer nessa terra. Somente aqueles que creem em Cristo e tiveram seus pecados remidos pelo sangue do Cordeiro, lavados pelo sacrifício de Cristo, estão prontos para encarar a morte e rir em face à morte. Encarar a morte como aqueles 21 cristãos cóptas que foram degolados naquela praia da Líbia, encararam a morte com um semblante inexplicável de paz. Somente o Evangelho pode explicar. Aquela mãe, você esteve aqui depois daquela mãe, daquele depoimento daquela mãe, é mais ou menos aquilo, né? Exatamente. Lembra que a mãe de um dos rapazes Isso. foi... O Mário Freitas, líder da Missão Mais, ele esteve lá para auxiliar a família, para auxiliar a igreja da vila da qual saíram aqueles cristãos cóptas. Eles foram em busca de emprego na Líbia. E ele visitou a mãe de 2 dos mártires. Eram 21, 2 deles eram irmãos. Ele foi na casa dessa mãe, ele tirou uma foto com essa mulher, ele me mandou, e ele falou assim, mas é o seguinte, quando eu conversei com ela, eu nunca percebi amor e perdão daquela magnitude em alguém na minha vida, no mundo inteiro. Ela disse, o filho dela, que obviamente sobreviveu, que nem foi para a Líbia, perguntou, mãe, se a senhora soubesse que os assassinos do seu filho dos seus filhos, dos meus irmãos, estão passando do outro lado da rua, o que a senhora faria? E ela disse, eu os chamaria para se assentar e comer à minha mesa, desfrutar da minha comida. Isso para um árabe quer dizer comunhão, muito mais do que se alimentar. E ela disse, uma mulher de quase 70 anos, disse, eu os perdoaria porque eles não sabem o que estão fazendo, porque eles servem a um Deus falso. Lembrei de alguém que na cruz disse a mesma coisa. Pois é. E é isso que nós não podemos esquecer. Nós estamos prontos para a morte. Nós não podemos nos acovardar. A única coisa que pode implodir o Islã, fazer o Islã desmoronar, é o Evangelho. Não é a igreja. É o Evangelho de Cristo. O Cristo crucificado. O amor encarnado que sangrou no madeiro maldito para que todo aquele que cresce e não perecesse, mas tivesse a vida eterna, fosse reconciliado com Deus por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é disso que os muçulmanos precisam, é disso que eles estão atrás. Eu vejo os comentários, os muçulmanos são muito, muito devotos, olha só, eles estão morrendo por sua fé. Não, eles não são corajosos, eles são covardes.
Os caras que matam em nome de Allah desse jeito, se explodindo, tirando a vida de gente pelas ruas, não são corajosos, são covardes, porque o Islã não dá certeza de salvação a ninguém. A única promessa, ainda assim bastante vaga, que pode conferir ao muçulmano alguma esperança de salvação, é se ele morrer em jihad. É por isso que jovens têm deixado os países ocidentais para serem treinados no Oriente, para voltar para a Europa, perpetrar atos como esse, matar em nome da fé, na esperança de escaparem do juízo final e irem para um paraíso que foi desenhado para os homens. Tem mulheres virgens esperando pelos homens. É um paraíso de prazeres masculinos. O que há no céu, no paraíso muçulmano para as mulheres? Nenhum muçulmano consegue me responder isso. No fim das contas, o cristianismo, a fé cristã e o seguir missionário da igreja é a única coisa que pode levar uma esperança que há de fazer desmoronar o Islã. Eu tenho um amigo, um dos professores da UM3, Universidade de Missão Mundo Muçulmano. Ele é iraniano, nasceu e cresceu em Teherã. É um xiita de nascimento. Se converteu na juventude, fugiu da guerra Irã-Iraque, foi para Portugal e lá se converteu a Jesus. Hoje ele é pastor de igrejas iranianas, prega o evangelho na TV iraniana via satélite, ele ensina. E ele me disse, mas eu achei que eu não viveria para ver. Mas eu acho que eu vou ver o islamismo cair no Irã na minha geração, porque os iranianos não aguentam mais o Islã. Li um livro recentemente, por favor, se você puder, ler esse livro, chama-se A Porta que Ninguém Pode Fechar. Testemunho de uma família missionária cristã na Arábia Saudita. E eles contando o que Deus está fazendo entre os sauditas. É impressionante. Nesse livro, há um relato de um líder, um grande líder muçulmano do Oriente Médio, árabe, foi até Al Jazeera, e ele expressou a sua preocupação, porque estima-se, segundo ele, que 6 milhões de muçulmanos se convertam a Cristo só na Península Arábica. A gente não tem acesso a essas informações, porque muitos deles se convertem sozinhos, pela internet, pela leitura da Bíblia, por curso de correspondências, enfim. A única coisa que vai parar o Islã é o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é irresistível. Quanto mais nos matam, mais nós nos multiplicamos. Quanto mais nos fazem sofrer, mais fortes nós nos tornamos. Foi assim que a igreja nasceu, foi assim que a igreja cresceu e se expandiu, por meio do serviço, não por meio do ódio, por meio do abraço, não por meio dos golpes, não por meio dos tiros, não por meio dos contra-ataques, não por meio das cruzadas, mas por meio do serviço. Foi para isso que nós somos chamados. Eu acho que você ficou muito impactado também, pelo que você conversou comigo em off, quando na conferência Todos os Povos Te Louvem, em parceria com o movimento Povos e Línguas, porque você falou assim, eu vi líderes de louvor envolvidos com missões. Você começou a perceber que uma faceta da igreja brasileira que pode ser extremamente estética, né? Uma faceta da igreja que tem sido muito midiática, mas que não está se voltando para a essência do evangelho. Você começou a perceber isso, né? Esses líderes de louvor pensando, mais do que ser um líder de louvor, eu tenho que ser missionário, né? É isso, há quase 10 anos atrás, Deus enviou uma palavra profética através de vários homens e mulheres de Deus. Eu não sei se você crê em profecia, mas se não crê, existe do mesmo jeito, então dá um jeito, né? Deus falou que o movimento de louvor e adoração, que é tão massivo no Brasil, haveria de se transformar num movimento missionário brasileiro. E aí partir para as nações. Tanta gente que teve visões, várias vezes, a mesma visão, de rios saindo do Brasil e caindo no Oriente Médio, mas não eram rios de água, eram rios de pessoas. Eram rios de pessoas que partiam do Brasil em direção aos países menos alcançados, os países muçulmanos. E Deus disse que o movimento de louvor e adoração se transformaria num movimento missionário brasileiro em direção às nações, e uma vez nas nações, uma vez que o evangelho impactasse as nações, esse movimento missionário voltaria a ser um movimento de louvor e adoração nas nações, por meio dos novos remidos por Cristo, porque afinal de contas, como disse John Piper, missões existem, porque o louvor e a adoração não existem. No dia em que as nações adorarem o Cordeiro, a missão termina. Verdade. E o que nós vimos, né, nessa conferência, na Todos os Povos Te Louvem, foi algo assim impressionante. Líderes de louvor como a Ana Nóbrega, o Marcos Almeida, a Nívia Soares, o Juliano Sons, esses caras assim, que estão aí
na vanguarda, né, dessa nova geração de líderes de louvor, os caras falando de missão, os caras falando de estatísticas, os caras dizendo, não, é tempo de a gente parar com esse negócio de criarmos eventos, de buscarmos o nosso próprio nome, a nossa própria fama e cumprirmos aquilo que o Cristo quer que nós realizemos. Então, irmãos, esse é o tempo. Esse é o tempo. O Senhor abençoou a nossa nação. O Senhor nos deu graça diante das nações. Eu fiquei pensando esses dias, estava até comentando com o Breno, o líder do Povos e Línguas. Eu falei, Breno, eu não conheço uma igreja que foi tão privilegiada em 2000 anos de história como a brasileira. Porque o Brasil tem uma igreja vibrante. A igreja tem líderes que são verdadeiros homens de Deus. A igreja no Brasil tem professores, tem seminários, tem organizações missionárias. A igreja brasileira tem dinheiro. E, finalmente, a igreja brasileira tem carisma. A igreja brasileira tem graça diante das nações. Você chega num país, as portas, principalmente nos países não alcançados, as portas se abrem. Por quê? Porque você é brasileiro, você é graça de Deus. Mas a Carolina Desirê, ela comenta em cima do que você está falando. Conforme notícias, gostaria de saber o que pode ser feito com relação à evangelização dos muçulmanos que estão vindo para o Brasil como refugiados. Corremos o risco de brasileiros serem convertidos ao Islã? Não seria a hora da Igreja de Cristo se levantar em autoridade em nome de Jesus, levar a palavra a essas pessoas que estão vindo para cá? Boa pergunta, né? O islamismo não é um fenômeno que está do outro lado do Atlântico mais. Nós temos 2 milhões, mais ou menos, de muçulmanos no Brasil. Boa parte destes são brasileiros convertidos. Muitos brasileiros convertidos ao Islã eram membros de igrejas evangélicas. Você que é de evangélicas. São Paulo, né? Eu comentei contigo outro dia, você é da Coab, não é isso? Sou, Zona Leste. Na Zona Leste. Há muitas comunidades da Zona Leste com mesquitas já. Exatamente, né? Em São Paulo, Foz do Iguaçu, no Nordeste brasileiro, no Sul do Brasil, esse negócio está assim, é um fenômeno que a igreja não está percebendo. Quando a gente fala em evangelizar muçulmanos, não necessariamente, né? De preferência sim, mas não necessariamente você vai evangelizar muçulmanos só do outro lado do mundo. Sim. Aqui em BH nós temos uma comunidade muçulmana, né? Em São Paulo e por aí vai. Primeira coisa que você tem que fazer, estuda, aprende, saiba, descubra, conheça. As pessoas não evangelizam muçulmanos por 3 razões principais. Todas elas têm a ver com medo. Primeiro medo, não sei o suficiente a minha fé para defendê-lo diante dos ataques muçulmanos. Segundo, eu não conheço o Islã o suficiente para me engajar numa conversa significativa e profunda sem tomar uma surra ideológica de um muçulmano. Terceiro, medo de sofrer, de ser preso, de ser torturado e finalmente de ser morto. Nenhum desses medos é válido. Não conheço a minha fé? Aprende. Não conheço o Islã? Você pode estudar. Com a gente, inclusive. Eu tenho medo de sofrer e morrer. Você precisa ser liberto disso por meio do discipulado. Vai ler a Bíblia. Olha lá. Jesus prometeu. É bênção, é bem-aventurado quem chora, né? É bem-aventurado quem sofre. Grande é o galardão daqueles que padecem. Enfim. Paulo falou para mim viver Cristo. Isso. E morrer. Nós não temos razão possível para nos acovardarmos diante desse desafio. Então, primeira coisa, entregue-se ao Senhor. Reconheça o fato de que você não é seu. Você estava morto em seus delitos e pecados. E finalmente, Jesus entregou a sua vida para que você vivesse. A vida que você tem hoje não é sua, é de Cristo. Então você não pode fazer com ela o que você bem entender. A vida é de Cristo, Ele tem que decidir o que vai ser feito. Segundo, estude. Acesse m3.org.br. Essa é uma das iniciativas existentes aí para ensinar a igreja a como evangelizar muçulmanos, a como responder ao desafio do Islã. E finalmente, algo muito importante, não é um processo simples, ou seja, a gente não pode falar só com o vocacionado, a gente tem que falar com o pastor da igreja dele. Por quê? Quantos vocacionados querem? Eu tenho um chamado missionário e o pastor não tem visão. É tempo de a liderança evangélica ter o seu coração convertido à missão de Deus. É fundamental que pastores, líderes, vocacionados, empresários cristãos, líderes de agência missionária se unam em prol da conclusão da missão de Deus em todas as nações. E nisso eu acho que o Povos e Línguas pode ajudar demais, porque ele promove justamente a convergência desses fatores para que o mundo possa ouvir o Evangelho. Mas nós estamos cada dia mais internacionais, né? Nós temos ouvintes de vários países, da França, né? Nós temos ouvintes do México, do Japão, e pela primeira vez que a gente tem contato via Periscope, nós temos um ouvinte da Rússia. Que bacana. A Olia
né? Olia, eu não sei a cidade, né, se é de Moscou, mas um grande abraço, Olia, da Rússia. E o Periscope, falar em Periscope, essa ferramenta, mas o debate está quente aqui no Periscope. Ai, ai, ai. Porque é o seguinte, muitos, e compreensivelmente, acham que tem que detonar mesmo o Estado Islâmico lá. Uhum. E o outro já falando, não pode. Tá na reta final, mas de novo aí, defenda sua tese. Novamente, né, nós não podemos confundir igreja com Estado e vice-versa. O Estado tem que fazer o que tem de fazer de acordo com a justiça. Como eu disse, a primeira coisa que eu pensei foram nos mortos que esse ato imbecil de alguns muçulmanos em Paris, que fizeram sim, em nome da religião, vamos esclarecer isso, foi em nome da religião, foi em nome de Alá, foi seguindo o exemplo do profeta, não tem como negar isso. Isso não quer dizer que a maioria dos muçulmanos concorde com isso, né? Está claríssimo. Então, beleza. Vai morrer gente. E vai morrer gente que tem a ver com o problema e gente que não tem nada a ver com o problema. Muito né? civil. Bom, morreram 129 pessoas, a última contagem que eu vi. 129 parisienses morreram. Num bombardeio desse morrem uns 300. Pois é. Então, essa é a primeira coisa. O Estado vai combater com as armas que ele tem. E isso é lamentável, assim, porque vai morrer gente. O problema é que... E não vai parar, isso né, Márcio? Isso não pode ficar impune, né? Se a gente não consegue prender o Estado Islâmico... eu acho que a solução que os países estão encontrando é lutar com as armas que eles têm. Da mesma forma, nós temos que lutar com as armas que nós temos. Eu fico assim chateado ao ver que os caras que puxam a fila contra preconceito de raça, gênero ou mesmo de credo não são cristãos. Nós teríamos que estar estabelecendo a agenda para esse mundo. Ou seja, nesse caso, a gente vai amar os muçulmanos, a gente vai perdoar, a gente vai orar por eles. Cássio, todo mundo ama a história do apóstolo Paulo. Só que ninguém ama Saulo de Tarso. Ninguém ama Saulo de Tarso. Ele perseguiu os cristãos. E nesse momento, existem milhares de Saulos de Tarso dentro do Estado Islâmico esperando para serem transformados em Paulo, o apóstolo. Só tem um problema. Para que haja Paulo, tem que ter um Estevão. E ninguém quer ser Estevão. Quem enviarei, quem há de ir por nós, é o que a palavra diz em Isaías. Quero agradecer demais, Márcio, pelo papo. Foi muito rico. Aqui está dizendo que o Paulo, no Periscope, né, fala que ele e a família toda está acompanhando o debate lá da cidade de Divinópolis. Um grande abraço, Paulo. Quero agradecer demais a todos que mandaram as suas mensagens. Uma pena que tem que terminar o debate, mas eu acho que terminamos da melhor forma, né, com essa convocação missionária aí, né, para que esses Saulos espalhados pelo mundo aí, que estão perseguindo a igreja, né, sejam transformados em Paulo. Amém. Obrigado, Márcio. Para falar contigo, como é que faz? Pode entrar em contato, né? Pelo site da M3, m3.org.br. Lá também está o nosso Facebook, nosso Twitter, tem também nosso Instagram e o e-mail de contato@m3.org.br e o telefone 31-3267-3338. Se eu conseguir pegar o mais para gravar o Mente Aberta lá na TV, vou pegar e aí eu vou avisar aqui na rádio. Vai ser um prazer. Obrigado, viu, querido? Foi rico demais. Foi muito aprendizado. Né? Eu já sabia de tudo, tá? Pra falar a verdade. Claro. A Priscila está me dizendo que é Pablo de Divinópolis. Que bacana. Pablo. Um abraço para ele. Legal. Grande abraço, Michele Marins. Você sabia de tudo, então? Sabe tudo. Igual eu.